Bom dia a todos presentes, a quem nos acompanha. Hoje foi mencionado pelo vereador sobre a Francana, né? E nessa fala também foi mencionado sobre o basquete de Franca, né? Que foi, de certa forma, municipalizado. E eu estou aqui para falar um pouquinho de basquete, um pouquinho de berço do basquete da nossa cidade. Peço para a técnica colocar o primeiro vídeo, por favor. Do Conselho de Política Cultural já estamos falando faz tempo. Inclusive, denunciamos no Ministério Público. A gente falou que ia cair. Caiu. Aqui era sauna, aqui era sauna seca, banheiros de cá, com chuveiros. Aqui, sauna a vapor. Infelizmente, os nossos vereadores não dão muita bola para isso. E se a gente não começar a cuidar dos nossos patrimônios, só nos resta velar. Pode tirar. Esse vídeo eu gravei há um tempo, repostei ano passado, mas para quem não sabe, eu sou atuante da cultura há 18 anos. Eu refundei o Conselho de Política Cultural, que começou com uma movimentação de 2015, a gente foi oficializar o Conselho em 2018, fui representante no segundo mandato, primeiro da imprensa e comunicação, mas depois do segundo mandato fui representante do setor de museologia, de patrimônios históricos e arquiviologia, que inclui ali arquitetura, urbanismo também. E, assim como aconteceu no passado, tem acontecido atualmente com os nossos patrimônios. Já faz anos que a gente pedia, primeiro, manutenção, segundo, inspeção do que estava sendo feito. Eu tenho respostas de ofícios da prefeitura falando que estava sendo feita manutenção, estava sendo acompanhado pelo CONDEFAC, estava sendo acompanhado pela própria prefeitura e outros órgãos, né? Porém, não foi isso que foi provado e apresentado. Passa para a imagem, por favor, da notícia que tivemos essa semana, porque ontem saiu uma decisão do Ministério Público sobre as condições do Clube dos Bagres, dizendo que, de acordo com o laudo técnico elaborado, o colapso da cobertura foi resultado da falta de manutenção da cobertura e do enfraquecimento da estrutura, compostos de vigas de madeiras contraplacada, a qual foi exposta a intempéries por um período mínimo de 6 anos devido às aberturas na cobertura, que, para quem não entendeu, não consertaram os buracos no telhado, não preencheram a parte ali que entrava em filtração, não fizeram manutenção no telhado, no madeiramento, e pegou tanta chuva de telhado furado e quebrado que cedeu por anos pegando essa chuva. E a gente precisa começar a tratar sério os patrimônios da nossa cidade, porque é o que conta a história da nossa cidade, poderia estar sendo utilizado esses anos todos pela nossa comunidade, pela juventude. Então, quero deixar aqui registrado sobre isso que aconteceu, mas também já fazer um alerta. Eu tenho alguns outros vídeos que eu tenho acompanhado, de espaços que eu tenho acompanhado nos últimos 10 anos, e hoje eu vou fazer um anúncio de mais um que a gente tem visto há muitos anos. Peço à técnica que coloque o vídeo do museu, por favor. Aqui em Franca, em um prédio que foi construído em 1896 pelo arquiteto Victor Hugo Graça. Aqui, até 1912, funcionava uma cadeia, tanto para homens quanto para mulheres. E a partir de 1913 passou a funcionar aqui a Prefeitura Municipal de Franca. E na década de 1970, eles instalaram esse lindo museu e colocaram o nome em homenagem a José Chachire, o seu fundador. O acervo museológico é composto de mais de 4.000 peças
que testemunharam e retratam a personalidade de destaque na cidade e na região na primeira metade do século XX. Além disso, nós temos diversos documentos antigos e parte deles encontra-se já em uma sala climatizada. Mas os demais documentos e peças do acervo estão todas expostas, porque nós não temos uma reserva técnica. Inclusive, diversas peças estão empilhadas em uma salinha nos fundos do prédio. Até há pouco tempo, abriu uma cratera do nada e aí a prefeitura foi e mandou tampar. Mas se olhar logo ao lado, tem uma escada caindo aos pedaços. Esse daí é apoio, inclusive, vigas de apoio, porque a escada está cedendo. Não tem o alvará de bombeiro, porque não tem acessibilidade e não é seguro. Quando chove, os funcionários se revezam, saem correndo para colocar baldes para conter as goteiras. O piso, a gente já vê que está levantando e faz muito barulho ao pisar. Inclusive, existe um cuidado para não levar muitas visitações ao mesmo tempo, porque o piso superior não dá conta do peso e as escolas adorariam ter mais visitações. Dentre mofos, rachaduras, estruturas ruídas e falta de espaço, o nosso museu guarda uma história preciosa de muito do que aconteceu com a nossa história, para que a gente aprenda e não repita as grandes tragédias que aconteceram por aqui. Mas enquanto isso, está assim, mais um dos nossos patrimônios está abandonado pela cidade. Há alguns anos, quando teve o incêndio no Museu do Rio de Janeiro, né, que perdemos também ali peças históricas, né, de milhares de anos, eu fui presidente da APD, Associação Paulo Duarte de Preservação ao Patrimônio Material e Imaterial. Nossa sede, teoricamente, seria lá no museu, mas como não tem alvará de bombeiro, tinha que ter, né, foi registrado em outra sede, na época a Confraria Cult. E quando chovia muito, todo mundo já corria para lá para ajudar a colocar baldes, ajudar a preservar peças e a segurar. E quando teve aquele incêndio, um pouco depois já liberaram o dinheiro para fazer uma reforma nesse telhado, né, que foi o primeiro e o mais urgente. E tem um projeto que foi feito pela prefeitura e que precisa dar andamento, e a gente também até faz o apelo aí de trazer recursos para fazer a reserva técnica, para dar acessibilidade, para preservar todo o acervo, né, que é da população, e poder garantir que a gente comece a conhecer um pouco melhor, né, a nossa história, tratar aí com carinho esses espaços. Vou trazer aí para vocês ainda sobre as condições que estão lá, a Unesp, a Mogiana, né, já foi falado aqui do esqueleto, temos outros lugares em Franca que estão em condições precárias. E o maior problema é esse, uma vez que perde, não retorna mais. Eu enviei há algumas semanas um requerimento perguntando sobre a verba da Aldir Blanc na nossa cidade, né, a secretaria provavelmente já está agilizando, mas os artistas estão muito ansiosos porque ainda não lançaram um cronograma. E também perguntando de um valor de R$500 mil que foi retirado desse PENAB, que era para artistas e agentes culturais, mas foi retirado sem conversar com a categoria e colocado para fazer alguma modificação nesse museu, que eu acabei de mostrar. Mas também não foi mencionado e a gente está querendo saber, né, o que vai ser feito, quais as etapas, porque sim, precisa, mas é isso, a verba da cultura na nossa cidade é pouquíssima, quase que rara. Antes de ter o Conselho de Cultura e a gente ajudar a trazer os primeiros 2.300.000 da Aldir Blanc, os 3.700.000 da Paulo Gustavo, agora os milhões da Aldir Blanc de novo, né, que nesses últimos anos a gente trouxe muito dinheiro, por uma mobilização, né, dos artistas, e que aí, claro, que precisou, né, da boa vontade e disponibilidade ali do Beto, mais especificamente dentro da secretaria hoje. Mas antes disso, o investimento que a cidade tinha era a Bolsa Cultura,
que era aí uma média de uma faixa de R$700 mil, tanto para CNPJs, né, e para artistas, mas é um dinheiro que não dá conta de toda a produção artística e cultural, para encerrar. Lembrando que, quando a gente apoia para que hajam peças, espetáculos e apresentações, a gente também ajuda a girar e criar economia, que é chamada economia criativa, né? Então, deixo aqui o meu apelo para que a gente olhe para os nossos patrimônios, para não ficar desabando e a gente depois ter que correr atrás, mesmo tendo perdido partes importantes, essenciais do registro da nossa história. Obrigada. Peço uma parte rapidinho, presidente, na fala da nobre vereadora. Eu gostaria de te falar, Marília, acredito que é muito válido todo esse trabalho que Vossa Excelência tem feito de fiscalizar as obras, de acompanhar e de cobrar. Eu acho que é esse mesmo o nosso papel. Mas eu acho uma falta de respeito da Vossa Excelência com os seus colegas, quando Vossa Excelência diz que os vereadores não dão bola. Então, eu acho que uma fala dessa descontextualizada, para quem ouve, para quem está vendo, é incitar a população contra os seus colegas. Tá, vereador. Então, eu gostaria, só para terminar, retifico. Eu gostaria que a senhora tivesse um pouco mais de cuidado quando a senhora se dirigisse aos seus colegas que trabalham junto com a senhora e que estão aqui tão preocupados quanto Vossa Excelência para cobrar o que tem que ser cobrado do Poder Executivo. Muito obrigado. Tá, colega, eu te peço mais atenção à minha fala, porque no começo eu falei que esse vídeo foi gravado há alguns anos e essa é uma postagem antiga que possa ser encontrado. E na época, o contexto, não me corte, por favor. Eu expliquei e não me corte, por favor. No começo do vídeo, eu falei que é um vídeo antigo, está postado. Em outras legislaturas, quando a gente retomou a conversa lá em 2015 sobre a construção do Conselho de Cultura, nós não tivemos apoio dos vereadores à época. Então, essa foi a pontuação, que o vídeo, ele é sim antigo. A decisão é de ontem, porque desde lá até hoje, ninguém consertou, né, o Clube dos Bagres e tal. Mas obrigada pela sua atenção e seu interesse. Eu também acho que é de extremo interesse de todos nós que a gente tenha espaços saudáveis para a nossa população poder usar. Obrigada.